Abra a sua Bíblia. Em Atos dos Apóstolos, nós lemos aí uma parte do capítulo 1. E nessa parte do capítulo 1, versículo 8, já deixa ali uma palavra. Lucas deixa registrado a missão da igreja. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Mas, queridos, no versículo de número 4, olha o que diz: certa ocasião, enquanto comia com eles, enquanto Jesus comia com os discípulos, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, a qual lhes dei. Versículo 5: pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Olhemos o versículo de número 12. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, e disse: irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse por boca de Davi, a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado com um dos nossos e teve participação nesse ministério. Com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e as suas vísceras se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que na língua deles esse campo passou a se chamar Acéldama, isto é, campo de sangue. Porque, prosseguiu Pedro, está escrito no livro de Salmos: fique deserto o seu lugar e não haja ninguém que habite nele, e ainda que outro ocupe o seu lugar. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco, testemunha da sua ressurreição. Então indicaram 2 nomes: José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Depois oraram: Senhor, tu conheces o coração de todos, mostra-nos qual desses 2 tem escolhido para assumir esse ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então tiraram sorte, e a sorte caiu sobre Matias. Assim ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, ministra sobre as nossas vidas, abrindo a nossa mente, iluminando o nosso entendimento, que a revelação do alto, que a revelação do Teu Espírito recaia sobre as nossas vidas nesta noite, e que entendamos toda a Tua palavra.
que todas as trevas da nossa alma, da nossa mente, do nosso coração, caia por terra no nome de Jesus, porque a luz do entendimento chegou por meio da tua bendita palavra, na ação e no poder do teu Espírito. Age sobre as nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos de Deus, quero dar tema para esta mensagem: isolamento, um tempo de revestimento. Isolamento, um tempo de revestimento. Queridos de Deus, Deus deu ordens pela pessoa de Jesus para que os discípulos ficassem isolados em Jerusalém, para que eles não saíssem de Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos. E eles obedeceram. Agora, nós estamos isolados, nós estamos num tempo de isolamento. Não seria um tempo que Deus está nos dando para gastarmos ou ganharmos em nos revestir com as coisas do alto, buscando as coisas do alto, aonde o Senhor está, como diz a sua palavra, buscando a sua palavra, o entendimento da palavra, o conhecimento da palavra, ganhando tempo em estudar as Escrituras. Em tempo de isolamento, quantos livros da Bíblia você leu? Em tempos de isolamento, quanto tempo você tem gasto estudando a palavra de Deus? Em tempo de isolamento, quanto tempo você tem gasto em oração? Eu tenho visto pelos sites de relacionamento algumas coisas que têm sido publicadas e que acabam entristecendo muito o nosso coração, porque a gente vê que não tem nada de Deus. O mundo está desesperado, o mundo está precisando de uma palavra de esperança, e essa palavra quem tem é a igreja, e nós temos nos calado, ou então gasto tempo em postar coisas ridículas, coisas que chegam a ser vergonhosas. A mulher imitando voz de homem, a mulher colocando umas postagens que não tem nada a ver com as coisas de Deus. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, e se temos a mente de Cristo, e se o nosso coração está cheio das coisas de Deus, a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. E cheio do que é que nós estamos? Hoje eu vi uma postagem de uma moça, colocou nessa, ela fez um trabalho de edição numa das suas fotos, colocou piercing no nariz, colocou umas pinturas horríveis nos olhos. Só me dá a entender que está revelando aquilo que está dentro do seu coração. Essa era a vontade dela, mas por algum motivo não pode. Outras postagens tão ridículas, queridos. E o meu filho que edita os meus vídeos, e eu vejo o tempo que ele gasta para fazer uma edição. E as pessoas gastam todo o tempo do mundo para fazer coisas tão horríveis, tão ridículas, tão idiotas, tão banais, que não vai acrescentar nada para a vida dos outros, a não ser consumir o tempo dos outros, sendo que agora é momento de a gente remir o tempo, ganhar o tempo. A Bíblia diz que nós temos que remir o tempo. A Bíblia diz que nós temos que usar o nosso tempo para pregar a tempo e fora de tempo. A Bíblia também diz que há tempo para todas as coisas,
avaliar quais são os tempos que estão sendo gastos. Jesus mandou que esses discípulos ficassem em Jerusalém e disse a eles: olha, João Batista batizou com água, mas vocês agora serão batizados com o Espírito Santo. Ficai em Jerusalém, fiquem no isolamento, não saiam da cidade. Só que os discípulos não foram para a frente dos sites de relacionamento gastar o seu tempo com coisas banais, com coisas que não edificam. Querido, eu quero ser edificado pela tua vida. Você tem a obrigação bíblica de me edificar, e eu tenho a obrigação bíblica de te edificar. É responsabilidade de cada um que herda a esperança de vida eterna, de cada um que se diz igreja, de cada um que se diz ter o Espírito Santo. É obrigação nossa edificar uns aos outros, como diz a palavra. Mas gastamos todo o tempo do mundo com coisas tão supérfluas. Os discípulos não foram gastar tempo com coisas supérfluas. Lógico que eles não tinham celular na época, lógico que eles não tinham essas tecnologias na época, mas eles estavam gastando tempo com as coisas de Deus. Versículo 14: todos eles se reuniam sempre em oração. Todos eles se reuniam em oração. Você tem todo o tempo do mundo para orar a oração de Daniel, manhã, tarde e noite. Você tem a obrigação de orar por você, pela sua família, de orar pela sua igreja, de orar pelo seu pastor, de orar pelo seu esposo, pela sua esposa, pelos seus filhos, orar pelos seus irmãos em Cristo, orar pela igreja do Senhor na face da terra. Você tem a obrigação de orar pelos governantes da sua nação. Não é só reclamar deles, é orar para que haja luz no entendimento deles, entendimento que está entenebrecido, como diz a palavra. E eu e você, como igreja, temos a responsabilidade. Paulo diz que nós temos que orar para os nossos governantes, para vivermos tempos de paz. Você tem a obrigação de orar pelo mundo perdido. Você tem a obrigação de orar pelos missionários na face da terra. Temos os policiais para orar, temos os médicos que estão aí na linha de frente dessa pandemia para orarmos. Temos as pessoas que foram contaminadas por esse vírus e que muitas estão entubadas. Nós temos a obrigação de orar por elas, porque somos igreja do Senhor. Nós somos luz na terra, nós somos o sal da terra. Segundo ponto, que seja uma oração contínua. Todos eles se reuniam sempre, forever, sempre em oração. Não é tempo de dispersar, não é tempo de ficar gastando um dia inteiro para fazer uma edição de uma coisa que não vai edificar ninguém e ainda vai consumir o tempo dos outros. Isso é pecado. Ai, pastor, é entretenimento. Não é entretenimento. Porque nós temos uma obrigação, nós temos uma responsabilidade. Nós somos servos do Deus vivo, nós somos igreja do Senhor. Terceiro ponto, a meditação na palavra de Deus. Chega a ser uma vergonha a igreja não conhecer a palavra. A igreja que não estuda a palavra, o seu livro de regra e fé.
Você não pode viver das palavras que são ministradas no culto, numa live, num culto online. Você se alimenta de manhã, você se alimenta no almoço, você se alimenta à tarde, você se alimenta à noite. Se cada vez que você se alimentasse, você falasse: eu vou tirar um tempo para me alimentar espiritualmente, meus filhos estariam com a Bíblia na mão constantemente, porque não para de comer, parece umas forrageiras. Se eles estudassem a palavra de Deus, o tanto que eles comem, meu Deus do céu, conheceriam a Bíblia de cor e salteado. Quantos crentes não conhecem a palavra de Deus? Nunca leram, nunca estudaram a palavra de Deus. Eu perguntei uma vez para uma irmã, 53 anos de crente: quantas vezes a senhora leu? É minha mãe. Quantas vezes a senhora leu a Bíblia toda? 53 anos de crente. Nunca. Vivia de porçõezinhas, de textozinhos e da mensagem da igreja. Querido, século 21, hoje nós temos a Bíblia de todos os tipos, de todas as maneiras, de todas as linguagens. Nós temos acesso a essa palavra, mas nós não nos dedicamos à palavra de Deus, mas gastamos todo o tempo do mundo com as outras coisas. O que está em jogo é a minha e a tua salvação. O que está em jogo é a salvação dos perdidos. Porque se o meu coração estiver cheio desta palavra, o que sairá da minha boca a não ser a palavra do Senhor? E eu abençoarei as vidas, eu abençoarei os vizinhos, eu abençoarei os colegas de trabalho, eu abençoarei os colegas de escola, os colegas de faculdade. Mas eu preciso encher o meu coração da palavra. E esses discípulos, no tempo de isolamento, eles entenderam que era tempo de revestimento. E oravam a Deus, e buscavam a Deus incessantemente, constantemente, e estudavam a palavra. Versículo 24 mostra isso. Perdão, versículo de número 20. Versículo 16. E disse: irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura. Olha lá, eles estavam meditando na palavra e chegaram a esse entendimento, a essa compreensão. No versículo 20 diz: porque, prosseguiu Pedro, está escrito no livro dos Salmos. Então eles oravam, com certeza louvavam a Deus e meditavam na palavra. Isolamento, tempo de revestimento. Como é que você vai dizer para Deus, quando passar essa pandemia: Deus, eu não tive tempo? O que você fez com o seu tempo, querido? No mundo secular, diz que tempo é dinheiro. No mundo espiritual, tempo é o que, querido? Tempo é revestimento, tempo é salvação. Não desperdice o tempo, não jogue pela janela o tempo. Gaste tempo com Deus, gaste tempo em oração, gaste tempo em meditação da sua palavra, busque a revelação de Deus, busque a vontade de Deus para a sua vida, e você vai ver que talvez você está numa barca furada. Que tudo que você está fazendo está longe do querer de Deus para a tua vida. É tempo de afinar a sintonia. Por quê, pastor? Querido, deixa eu dizer para você. Olha o que está acontecendo com o mundo. Muitas pessoas perdendo o emprego, muitas pessoas perdendo a saúde emocional, muitas pessoas perdendo a saúde física. Está se instalando um verdadeiro caos. Pastor, o senhor está sendo muito pessimista, querido. Não vê quem não quer. Eu moro a 2 quilômetros de um shopping center. Você acha que aquelas lojas
estão mantendo financeiramente os seus funcionários, a maioria delas não terá força para abrir, porque já faliram. Empresas mandando funcionários em grande quantidade em todo o Brasil, mandando embora. Passa-se esta epidemia, mas vem o caos que está sendo instalado a nível financeiro, um grande colapso financeiro, que não só o Brasil, mas o mundo viverá. E as pessoas procurarão esperança, as pessoas procurarão resposta. E a igreja do Senhor? A igreja do Senhor que ficou na janela, como diz a música, vendo a banda passar. Não se preparou, não se revestiu, não se equipou para ser resposta para uma sociedade desesperada, para ser resposta para uma sociedade que está vivendo em caos. As pessoas baterão a porta das igrejas pedindo resposta, as pessoas quererão Deus. E você estará vazio de Deus. Deus te dá todo o tempo do mundo para você se revestir. Esse tempo de isolamento é para você buscar a presença do Senhor, é buscar a face do Senhor, para ser boca de Deus para o mundo em tempo de crise. E você vai perder essa oportunidade de ser instrumento de Deus para as nações, para o mundo desesperado. Esses discípulos, eles agiam segundo a palavra de Deus. Versículo de número 24. Depois oraram: Senhor, Tu conheces o coração de todos, mostra-nos qual destes dois tem escolhido. Quando a gente busca a presença de Deus, o céu se abre e Deus revela a sua vontade para as nossas vidas, queridos. É tempo de buscar a face do Senhor, é tempo de agir segundo a palavra do Senhor. E eu encerro dizendo: é tempo de viver o cumprimento da promessa de Deus. Deus tem promessas para a sua igreja, Deus tem promessas de um grande avivamento, mas a igreja precisa ter sede de Deus, como cantamos. Assim como a corça anseia pelas torrentes das águas, assim nós temos que ter sede de Deus, queridos. Isso é Salmo 42. A sede do Deus vivo, a sede do Deus eterno, a busca do Espírito Santo. Quantos de vocês não têm o batismo com o Espírito Santo? Porque não buscam, porque não desejam, porque não almejam. É tempo de revestimento, é tempo de buscarmos o revestimento do alto, é tempo de buscarmos o batismo com o Espírito Santo. Esses discípulos tinham a promessa e eles focaram na promessa, em oração, em louvor, em meditação da palavra. Atos 2:2. De repente, veio dos céus um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito Santo capacitava. Louvado seja o nome do Senhor. Quem busca recebe, quem bate acha, quem bate encontra. Eles acreditaram na promessa, eles focaram na promessa e eles foram revestidos. Louvado seja o nome do Senhor, porque aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Glorificado seja o nome do Senhor. Tempo de isolamento é tempo de revestimento.
Não perca tempo, não gaste tempo com coisas supérfluas, não gaste tempo com coisas ridículas, não gaste tempo com aquilo que não edifica os outros. Gaste tempo com Deus, gaste tempo na oração, gaste tempo no estudo da palavra. É tempo de você pegar um bom livro e ler um bom livro. Um livro evangélico que acrescenta para a tua fé. É tempo de ler a Bíblia. Tem estudos da Bíblia aí, leituras da Bíblia em 42 dias. Olha quanto tempo nós já estamos de pandemia. Já leu a capa da Bíblia? Reflita sobre isso. Reflita o que você tem feito com o teu tempo. Isolamento, um tempo de revestimento. Que Deus te abençoe. Que Deus ilumine o teu entendimento. E que você entenda esta palavra. E que você haja segundo esta palavra.